para começar aqui com você, Demis, deixar você trazer também para o pessoal algumas atualizações, algumas que você tem recebido, as principais formas como você está vendo esse processo, que eu sei que você traz bastante desse conhecimento no seu canal também. Ok. A gente pode abordar vários aspectos diferentes que está acontecendo no mundo. Da questão ufológica, por exemplo, né, o que tange aos extraterrestres. Aí, no caso, a gente pode, com certeza, o que está em pauta no momento, em foco, é a questão do Avi Loeb e da ARO, do Pentágono, né, do Sam Kirkpatrick, sobre os orbs. Então, é sabido de todos que, algum tempo atrás, muitos orbs foram encontrados, inclusive nos Estados Unidos. Um era um balão chinês, né, primeiramente. Depois teve um outro objeto um tanto estranho, que não foi identificado. Inclusive, é estranho que é o seguinte, os Estados Unidos sabe, ou seja, tem as imagens, eles captou as imagens, mas, no entanto, elas estão sob sigilo. Isso é muito estranho. Elas foram classificadas. Porque, olha, veja só, se é algo normal, por que você vai classificar? Ou seja, você vai manter em sigilo. Isso já deixa tudo sob suspeita. Muito suspeito, por sinal. Né? E a gente sabe também que o Avi Loeb e o Kirkpatrick, que coordenam a ARO, que seria investigação sobre os WAPs, né? Antigos OVNIs, agora são chamados de WAPs. Mas é tudo a mesma coisa no final, tá ok, meus amigos? Ele mostrou a teoria que naves mães, isso aí foi divulgado, tá, meus amigos? Amplamente divulgado. Vários portais de notícia pelo mundo. Naves mães estariam emitindo sondas. E essas sondas estariam aqui investigando o nosso planeta. Exato. Então, eles mostraram, veio à baila a teoria, que essas sondas seriam provenientes de naves mães que estariam monitorando o nosso planeta. E que o Muamua, lembra o Muamua de 2017, que foi identificado pelo Avi Loeb, foi manchete em todas as grandes plataformas de notícia do mundo, né? Os grandes portais de notícia, está retornando ao planeta Terra. E que o Muamua, que em havaiano significa o batedor ou o explorador, interessante, o explorador, estaria aqui voltando, retornando, estaria emitindo sondas extraterrestres. E essas sondas estariam aqui para monitorar o planeta Terra. E a gente pode conectar isso com a informação, isso é muito importante, do retorno dos semeadores. O retorno dos semeadores você vai identificar no livro da Phyllis Schleimer, O Único Planeta da Escolha, nos anos 60, que foi, inclusive, essas sessões foram encomendadas por um agente da CIA, que era o Andrija Puharich. Aliás, o Zé Arigó, lembra do Zé Arigó? O Zé Arigó, que foi um dos maiores, com certeza vocês conhecem, o Henrique deve conhecer, a Paula também. O Zé Arigó, do Dr. Fritz, né, ele que recebeu, foi o primeiro, ele foi o pioneiro que recebeu o Dr. Fritz. Ele foi o escolhido, primeiramente, para receber o Conselho dos Nove, que seriam os 9 superconsciências. Então, o Andrija Puharich, que trabalhava para o Pentágono na ocasião, ele pensou o seguinte, olha, o Zé Arigó é um bom candidato. Ele pode ser o médium que vai ter contato com essas 9 consciências. Veja que essas 9 consciências existem, esse conceito é muito antigo, tá, meus amigos? É um conceito que vem lá do Egito. Das pirâmides do Egito, você também encontra a Nineade, que era chamado, né, no Egito, que eram os 9 deuses supremos do Egito. A Nineade, que era uma referência, na verdade, ao Conselho dos 9. E você também encontra na Grécia. A Grécia também tinha este mesmo conceito. Então, nas pirâmides egípcias existem hierógrafos que falam sobre o Conselho dos 9. Então, veja que isso remonta à antiguidade. Eles já sabiam da existência do Conselho dos 9. E voltando aqui para o presente, o Andrija Puharich falou o seguinte, olha, o Zé Arigó é um ótimo candidato, só que o Zé Arigó acabou desencarnando, né? Como vocês sabem, desencarnou de forma prematura. Aconteceu, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, que é uma longa história, né? E ele falou, como o Zé Arigó não está disponível, né, que ele desencarnou, vamos atrás de outra. Aí eles escolheram a Phyllis Schleimer, acharam que a Phyllis Schleimer tinha um potencial para isso, era médium também, e foi feito as sessões. Interessante que nessas sessões tinha o Andrija Puharich, né, estava presente, o Gene Roddenberry, que foi roteirista da série Star Trek,
também estava presente, cineastas e também militares da Marinha dos Estados Unidos nessas sessões. Vejam só, tudo isso foi coordenado, foi orquestrado pelo Andrija Puharich, ok? E foi escrito o livro, O Único Planeta da Escolha. O livro fala de 24 raças, vou simplificar para vocês, que seriam os semeadores da raça humana, que estariam retornando agora para o nosso planeta Terra. Interessante que você faz essa conexão, porque o Muamua chegou em 2017. Junto com o Muamua, se você pegar, por exemplo, imagens recentes do telescópio James Webb, anomalias incríveis, naves-mães foram identificadas em Júpiter. Então, essas naves já estão aqui no nosso sistema solar. Aliás, o próprio Avi Loeb deu uma dica. Ele sabe de tudo, só que como ele trabalha no âmbito científico, ele tem que, tem que jogar o jogo deles. Ele não pode abrir tudo de uma vez só. Ele falou assim, olha, muito provavelmente nós temos milhões de naves extraterrestres no sistema solar agora. E um cientista de Harvard está dizendo isso. E a gente pode conectar isso também, linkar com a informação da Helena Danã, que é canalizadora, né, escreveu vários livros, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez, ela é, por certo, a maior canalizadora da atualidade. Ela fala da chegada também das 24 raças, que são os semeadores, e tem muitas pessoas do mundo que estão tendo contato com essas 24 raças, isso não é coincidência. A gente pode colocar aqui como exemplo a Corina Potak, que é pastora evangélica, que agora, lógico, ela tomou esse impacto muito grande, porque ela foi contatada pelas 24 raças, está revendo seus conceitos, e a confederação está simplesmente chamando pessoas que são escolhidos no mundo inteiro. Aí tem o Jean Charles Moyan também. O Jean Charles Moyan tem um histórico incrível, porque ele foi militar, a sua esposa, a Melania, ele tem a capacidade de se teletransportar com testemunhas. Olha que interessante. Com testemunhas. Ele esteve em salas de registros, por exemplo. Você também pode fazer essa conexão com o Radu Cinemar. O Radu Cinemar e o Cesar Brett, do livro O Amanhecer da Transilvânia, que foi redigido pelo Peter Moon. O que era esse projeto? O projeto era o seguinte: existem câmaras secretas no mundo com tecnologia escondida. Uma delas estaria em Bucege, na Romênia. No Egito também tem. O Zahi Hawass, por exemplo, ele falou há pouco, isso foi noticiado, não sei se vocês estão acompanhando, ele falou que existe, muito provavelmente eles encontraram uma câmara secreta na Grande Esfinge. E a gente sabe, conexão, por exemplo, do Edgar Cayce. Edgar Cayce foi um dos maiores médios, assim, era do nível do Chico Xavier, né? Só que ele é anterior ao Chico Xavier, na década de 30. Ele fala que embaixo da Esfinge havia grandes tecnologias. Olha que interessante, que iriam mudar o mundo, que essa revelação iria mudar o mundo inteiro. Né? E a gente também pode fazer essa conexão também com o garoto índigo, né? O Borusca, agora vou, acho que é Borisca também, que falou sobre o segredo da Esfinge. Então são muitas informações. E essas pessoas, elas estão sendo identificadas pelas essas arcas, pelas 24 raças, as 24 raças que criaram o ser humano, estão aqui para reivindicar e observar a nossa evolução. Ou seja, eles querem testemunhar a evolução do planeta Terra. E isto é observável, meus amigos, isso é impressionante. Então você tem, quem corrobora com isso? Nós temos a evidência de canalizadores, de cientistas, veja que é um corpo muito grande. História também, porque a gente pode linkar todos esses pontos, que são interessantíssimos. Então, algo muito grande está prestes a acontecer. Veja que o Zahi Hawass está fazendo uma palestra, uma turnê nos Estados Unidos, acho que está em Los Angeles agora, se não me engano, é em Los Angeles. E são 23 turnês, que é o mesmo número das câmeras dos Winkmakers do Dr. Anderson, lá de 2003, que seriam os fabricantes das asas. Os Wikimakers são os... O que seriam os Wikimakers? Os Wikimakers seriam os humanos do futuro que estão entrando em contato com as pessoas do presente, ou seja, o nosso eu superior. Então, tudo isso, a gente consegue encaixar essas peças, tudo está conectado. Isso que é interessante, porque a exopolítica ela entende o seguinte: você tem que pegar os pontos convergentes, linkar os pontos, aí você tem algo robusto, algo concreto, algo tangível, que você realmente pode dizer, isso realmente está acontecendo. Estou entendendo? Não é algo isolado. Não é algo que eu tenho que ter fé em uma pessoa. Não, é um conjunto.
Então, é algo bastante palpável. Estão compreendendo, meus amigos? É isso que está acontecendo. E agora, né, com esses fenômenos, né, os UAPs, isso pode ser usado também, porque o JP, agora vamos conectar, tem mais conexão ainda, tem o JP que é recente. O que é o JP? JP é um militar da ativa das operações especiais dos Estados Unidos. Ele teve contato com o Dr. Michael Salla, né, PhD, ele é PhD em Ciências Políticas, e a sua especialidade é exopolítica na atualidade. O que ele falou? O JP. O JP falou, essas sondas estão entrando em contato com pessoas, estão transmitindo informações e coletando dados de governos, instalações militares, por isso que essas sondas foram encontradas em zonas militares, zonas de conflito pelo mundo. Existem imagens que demonstram a existência delas, o próprio Kirkpatrick disse, olha, nós não sabemos o que é. Não sabemos o que é. Provavelmente é algo... Ele não falou, nós não podemos... Ele colocou no relatório dele. Não podemos desconsiderar a hipótese que se trate de tecnologia alienígena. Extraterrestre. Relatório do Pentágono. Diz que não dá para desconsiderar esta possibilidade. Vocês estão compreendendo? E outra, eles estão identificando os escolhidos. Essas sondas. Identificando e ativando o DNA de pessoas que foram escolhidas. Por exemplo, você pegar... Vamos voltar agora para o livro O Único Planeta da Escolha. O livro Único Planeta da Escolha fala que 66 pessoas seriam os escolhidos. 66 pessoas. Então eles pensam o seguinte, o Alex Collier, ele fala, que foi contratado pelos andromedanos, ele fala que existem 200 milhões de sementes estelares na atualidade. Aí você pode fazer essa conexão com a Dolores Cannon. Dolores Cannon foi a primeira, foi a primeira a falar de sementes estelares. Foi a primeira. A pioneira. A gente fala muito de semente estelar, e não pode esquecer que a referência mundial é a Dolores Cannon. Dolores Cannon falou da primeira onda, a segunda onda, a terceira onda de sementes estelares. E essas sementes estelares, segundo o livro O Único Planeta da Escolha, existem 66 que são especiais, diferenciadas. Por que elas são diferenciadas? Porque elas têm as 22 genéticas dos semeadores da Confederação Intergaláctica. A Confederação Intergaláctica é diferente da Federação. O que é a Confederação Intergaláctica? São os semeadores, que é composta de 24 raças. Na verdade, são muito mais raças, tá? Porque a Confederação abrange várias galáxias diferentes. Não é só a Via Láctea. Todas as galáxias conhecidas do nosso universo conhecido, ok? Muito bem. E eles têm uma comissão especial de 24 raças. E eles estão voltando aqui para o planeta Terra. Aliás, as profecias messiânicas falam do retorno dos deuses semeadores. Todas as culturas. Que foi replicado, por exemplo, não só no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. E agora, os deuses, no caso, deuses entre aspas, tá? Porque são extraterrestres, eles estão voltando. E as provas estão para todo mundo ver. Só não vê quem não quer.